Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu quero fazer uma maquiagem aqui com vocês, inspirado, nos anos 40 e 50. Existe todo um sistema voltado para a beleza e tal, para você conhecer mais o seu corpo, conhecer aquilo que já existe em você e aquilo que você tem de bonito para valorizar. Não vou adentrar nesse assunto de ID e tal, porque é um assunto muito abrangente, tá bom? E eu não tenho tanta propriedade para falar sobre isso. Mas eu estudo, tenho estudado e eu acredito conhecer um pouco mais o meu corpo agora, minhas cores principalmente, Você já deve ter escutado falar sobre coloração pessoal, sobre como descobrir sua coloração pessoal. E eu vou fazer um videozinho rápido também para o Instagram falando um pouquinho sobre isso, de como eu descobri a minha coloração pessoal. E eu estou aqui com uma blusa que favorece o meu tom de pele. Eu tenho costumado escolher coisas que favorecem, meu tom de pele e meu corpo. E o meu ID, eu acredito que seja ou romântico teatral, mas eu acho que seja romântico teatral. Depois vocês buscam aí, tem um canal maravilhoso que fala sobre ID, sobre Kibe, que é uma teoria dos corpos femininos e das suas variações. Então eu vou deixar aqui o nome para vocês irem lá e quem sabe eu deixo também aqui na descrição o canal, que é perfeito e com certeza eu acho que você vai conseguir encontrar o seu corpo lá, assim, o seu ID. Então, sem mais enrolações, eu vou começar aqui pra vocês como que eu faço, como que eu gosto de fazer. Eu vou deixar esse vídeo narrado, Eu vou me maquiando e aí vocês vão escutando o que eu vou falar, tá bom? Então, meninas, comecei aplicando esse spray aí da Diesel, É uma linha da Rinode, muito boa, eu amo esse spray fixador, tá? Depois eu vim também com a linha da Diesel, que é esse corretivo pra neutralizar minha olheira, que tava bem forte. Ele é um salmãozinho, tá? Pra neutralizar a sua olheira, você tem que reparar qual que é a cor que ela é, tá? Pra você usar o corretivo do tom certo. E aí usei essa nova base da Mari Maria. Ela tem um toque seco, Assim, deixa o rosto aveludado. Pra mim, ela foi uma camada... Eu tive que fazer umas 3 camadas, sabe? Assim, na parte da olheira. E eu ainda coloquei corretivo. Ela é uma base, na minha opinião, bem leve. E aí eu fui tentando espalhar, ela seca bem rápido, tá? Então, tentando dar acabamento aí com a esponjinha pra firmar ela no meu rosto. Aí eu aplicando na região da olheira, tá vendo? Gente, olha só, nessa época, na época que eu me inspiro, as bases, elas eram um pouco mais carregadas, para deixar aquela pele de veludo, Aquela pele, assim, de boneca. Mas eu não acho que eu precise, desse aspecto no meu rosto. Acho que pesa. E aí eu tô aplicando um pouquinho do corretivo também. Eu vou aplicar esse, que é da Natura, eu acho, ou é da Boticário. Esse é o 24 e depois eu aplico o 20, que é mais claro, para dar uma iluminada. Não é característico também dessa época fazer tanto um jogo assim de iluminação, Mas com corretivo, no caso, elas utilizam mesmo a base, nos anos 40, nos anos 50. E existem vários tipos de maquiagem diferente dentro desse ano, Ninguém era completamente igual um ao outro, As pessoas tinham estilos diferentes. Mas essa que eu me inspiro, vocês sabem, Que eu já falei aqui, é a Marilyn. E ela deixava essa região bem branquinha, assim, o rosto dela era bem branquinho, Agora eu tô fazendo a sobrancelha, vou usar essa palheta, que eu gosto bastante dela. Eu vou usar esses 2 tons mais claros, porque a combinação deles fica melhor pra a coloração da minha sobrancelha, Fica um pouco mais parecido com o meu cabelo. E eu falei sobre coloração pessoal, e a minha, assim, meu subtom, ele é neutro. Eu fico entre o neutro e o oliva, Mas eu acredito que seja oliva,
né? Que eles têm também uma proximidade bem grande. E agora eu tô utilizando um batom pra fazer a primeira fixação do blush, que é assim que eu gosto, que eu acho que dura mais. E aí eu não aplico ele na partezinha da bochecha, sabe? Aquela parte redondinha. Eu aplico ele quase como um contorno, porque nessa época não usava-se o contorno como a gente conhece hoje, né? Não existia isso. Então elas faziam blush de contorno mesmo. E mesmo antes de selar, eu já venho com o blush em pó e selo antes mesmo de selar a pele com o pó normal. Como eu ia falando da coloração pessoal, o ruivo, né, não está assim, não me favorece. Mas eu gosto muito dessa cor e aí eu tento dar uma balanceada, sabe? Para que ele fique mais harmônico no meu rosto, porque eu gosto do ruivo e não quero sair nem tão cedo. Aí eu tento utilizar também eu passo assim no olho, né, para dar um acabamento também. Eu acho que fica bem fofinho, acho que fica legal. Não era uma coisa também que elas faziam, mas pra mim dá certo. E aí eu uso esse tom aí pra selar a pele. Não precisa selar muito, porque como eu falei pra vocês, a base ela já é bem sequinha. Mas aí eu utilizo o pó mesmo pra dar um blurzinho assim no olho, né, na região da olheira. E aí eu pego um pouquinho desse contorno quente só pra, como eu falei pra vocês, balancear, já que eu utilizo o ruivo, né? E é uma cor quente e o meu subtom não é quente, ele pode parecer muitas vezes quente, por isso que eu me confundi bastante. Aí eu tô tentando esconder minha testa. E aí eu usei o rosinha, ó, o rosinha dessa paleta da Catarine Hills. Nessa época, na época que eu me inspiro, os tons mais sem cintilância, né, os tons opacos, eles estavam bem alta, né? E aí eu faço isso aí, mas eu gosto bastante do efeito que fica o iluminador. Esse iluminador que eu tô usando é um iluminador Rose Gold. Ele fica muito bonito nos meus olhos, né? E essa característica de maquiagem mais esfumada, maquiagem mais delicada, é uma característica que eu identifico no meu ID, né? Que é romântico teatral. Ou romântico, como eu falei pra vocês, eu tenho certas dúvidas, mas acredito que seja teatral. E aí eu faço algo que é muito característico da época, né? Que é esse delineado esfumado. A Marilyn, ela fazia bastante isso, tá? Porque aí dava um ar mais de olhinho puxado, sabe? E não ficava aquilo tão grosseiro, como um delineado, né? Que um delineado é mais gráfico, isso já é esfumado, então dá uma sensação mais delicada. E aí eu já venho utilizando o rímel, né? Eu uso bastante rímel. Não era muito comum naquela época utilizar cílios postiço, e quando elas utilizavam era de forma bem discreta. E aí eu uso também um pouquinho do cinza, lembrando que esse delineado esfumado que eu fiz foi com o cinza, tá? Eu pego bem pouquinho do preto só para dar uma afirmação maior pra cor. E aí eu na hora que eu passo esse preto na linha lacrimal, eu não vou até o contorno do olho completo, sabe? Eu só vou até a metadezinha, porque acho que fica melhor pro meu tipo de olho, que é muito redondo e aí chega a ser até caído. E aí eu tô passando o batom. Esse batom ficou bem bonito, só que eu queria algo mais escuro. E aí, mais pra frente, vocês vão ver, eu vou fazer uma mistura do vermelho com o azul pra dar um tom mais frio, né? Que, como eu falei pra vocês, pra balancear com a minha cor. Quando eu coloco um vermelho intenso e um vermelho muito quente, fica evidente que eu não sou quente, sabe? Assim, fica uma cor bem estranha. Olha só que linda, gente. Coloquei até um pouquinho do branco, assim,
na parte interna da boca para deixar aquilo mais carnudinho, sabe? E é isso, meninas, espero que vocês tenham gostado, tá? Então fica aí pro final do vídeo. Gente, essa foi a maquiagem, espero que vocês tenham gostado, tá? Esse é o jeitinho que eu faço, que eu me adaptei, né, para o meu rosto, para minha coloração pessoal e tudo mais. Então espero que vocês tenham gostado e tentem fazer aí com aquilo que vocês têm em casa.